tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Isso mostra o domínio, o poder absoluto do rei davídico, do rei messiânico, que se revela na pessoa de Cristo, que na sua primeira vinda não agiu assim, mas a vinda segunda, conforme nós estudamos no campo da escatologia, será um domínio com cetro de ferro, com vara de ferro, com domínio absoluto sobre o mundo. Algumas traduções dizem quebrarás com vara, outras dizem governarás, por causa de uma palavra semelhante que existe no original. De qualquer maneira, o texto enfatiza o governo e o domínio completo daquele que tem condições de reinar. Nós vivemos em nossos dias uma crise mundial, uma crise em todos os campos de liderança do mundo, porque uma das coisas mais difíceis é, de fato, governar adequadamente. Todos os governos humanos são provisórios, porque somente o Messias, o verdadeiro rei davídico, é o rei dos reis. Diante de tal situação, o que é o conselho que surge no texto sagrado? Por isso, ó reis, sejam prudentes. Ou seja, se você está percebendo que Deus é o rei de toda a terra e que ele escolheu o seu rei, o rei davídico, o rei dessa sucessão, sejam prudentes, não sejam tolos de tentar escapar do reinado de Deus e rebelando-se contra ele. Não, aceitem a advertência, autoridades da terra, não faz sentido. Quando alguém tenta escapar do domínio do reinado divino, certamente o versículo 4 merece menção mais uma vez. O Senhor põe-se a rir e caçoa deles, porque isso não é possível. E então, versículo 11 e 12, no desfecho desse salmo monumental, extraordinário, um dos salmos que certamente inspira grandes outros músicos como Handel, que escreveu o famoso Rei dos Reis, parte do Messias que proclama o reinado absoluto, completo do rei davídico, expresso aí plenamente na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos a última parte do salmo que vai dizer: adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Muito interessante como é que a gente adora temendo e exulta tremendo, como é que a alegria combina com o temor, como é que regozijo ao mesmo tempo está junto com uma espécie de santo tremer de medo. É uma realidade aqui poderosa da psicologia da adoração, que envolve uma grande manifestação de regozijo e felicidade com o santo temor, que são partes integrantes da devida adoração ao Rei dos Reis. E diz, no desfecho desta ideia, vem o versículo 12 que diz: beijem o filho para que ele não se ire. Que história é essa? De repente, com tanta exultação, com adoração, o reinado davídico, e que história é essa de beijar o filho? Que filho é esse? Que beijo é esse? De onde surgiu isso no texto? Antigamente, uma maneira de mostrar a respeito, uma maneira de mostrar uma deferência especial era exatamente beijar. Se beijava, por exemplo, a mão de uma pessoa de posição superior. Em alguns casos, beijava-se até os pés. Então, quando o texto diz beijem o filho, significa prestem a devida homenagem, façam a devida reverência ao rei que representa o Rei dos Reis, que é o Senhor. Vocês devem prestar homenagem ao rei que está no trono davídico, porque ele sim representa o verdadeiro governo que deve estar sobre a terra. Façam isso para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, ou seja, deixem a rebeldia e aceitem o governo do verdadeiro rei, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Então, você talvez está preocupado com o destino do mundo. Quem vai governar na próxima eleição? Quem será o grande líder deste país, ou daquele país, ou da sua cidade, do seu estado, da sua nação? A grande verdade é que o nosso Deus continua reinando, e Ele escolheu
o seu rei que em breve reinará sobre toda a terra. Sim, esse salmo messiânico aponta para o grande rei davídico, Jesus. Cantemos todos juntos com grande alegria. Sim, ele, somente ele é o Rei dos Reis.